Voltei, meu povo, que come pão com manteiga. Então vamos para a segunda fase? Bom, a segunda fase, como eu falei, é a fase mais longa da guerra. Ela vai, falei para vocês, a de movimento, como é só se movimentar mesmo, ir de um lugar, né, de um território, das capitais principalmente, até as fronteiras, isso vai demorar alguns meses. Vocês pensam, nossa, meu Deus, né? Mas é que se me imaginar saindo daqui até, muitas vezes, nem chega até Salvador, até ali o norte de Minas Gerais a pé, né? Você vai demorar alguns meses andando a pé, né? Realmente, é isso mesmo, carregando armamento, vai demorar mesmo, precisa parar as tropas para descansar. Porque, assim, muita gente imaginou que essa guerra duraria no máximo um ano, né? A maior parte dos países acreditava nisso. Ela vai durar muito pouco, né? A gente vai chegar até lá, a gente vai acabar com tudo lá e pronto, acabou. Problema, né? Essa guerra dura muito mais tempo do que eles imaginavam. Acaba durando, né, pelo menos até 17, né? A guerra de trincheira mesmo vai durar até mais ou menos 18. Tem alguns conflitos ainda que vão continuar, mesmo quase na pacificação. Alguns conflitos dentro das trincheiras vão continuar. Mas só para vocês terem noção de como a guerra era imaginada que ia ser curta, eu tinha falado isso na sala para vocês, né? Como eles não imaginavam que ia durar tanto tempo, né? Que, nossa, eu vou virar inimigo dessas pessoas por tanto tempo. No ano de 1914, tem um episódio que na fronteira, se eu não me engano, da França com a Alemanha, é Natal. Poxa, a primeira vez Natal, né? Primeira vez que vocês estão no Natal, você está longe de casa. E aí, você acha que a guerra não vai durar tudo aquilo ali, né? Vai estar para acabar. Primeira vez passando Natal em guerra. O que eles fazem? Ambos os lados param o conflito. Isso é em uma batalha muito específica, gente. Isso não aconteceu na guerra toda. É muito num campo, especificamente num pontozinho, que as trincheiras pararam e foram se cumprimentar para dar Feliz Natal. Isso mesmo. Cumprimentar, desejar tudo de bom, né? Que o menino Jesus te ilumine. Esse só fator aconteceu porque realmente não era uma crença muito grande de que poderia se alongar essa guerra, né? É diferente da Segunda Guerra Mundial, que eles já tinham noção do alongamento da guerra, que eles já tinham noção de que a guerra duraria. Se a Primeira Guerra durou, né? Se a guerra anterior durou tudo que ela durou, né? Imagina-se que vai durar mais tempo ainda. Os conflitos. Então, apesar de a guerra ter durado somente 3 anos, quase 4 anos, o problema mesmo vai ser nas trincheiras. É o que a gente vai começar a falar agora. A trincheira, para quem não sabe o que é uma trincheira, eu tenho certeza que a maior parte de vocês sabe o que é uma trincheira, mas para quem não sabe, nunca jogou um joguinho de trincheira, é assim. Você cava um buraco grande, ou na verdade uma vala gigantesca. Muitas vezes essa vala, você sabe que ela vai ser pequenininha? Não, ela não vai ser. Ela vai ser rasinha? Não, ela não vai ser rasinha. Ela vai se tornar túneis, porque essas valas, muitas vezes, essas trincheiras, né, que a gente vai chamar, elas vão ser a sua casa, a casa daquela pessoa que tá lutando ali por meses, dias, meses. Então, vai chegar um ponto em que vai ter beliche lá dentro, sabe? Ali vai se tornar a casa mesmo. Então, vai ser, você vai comer ali, você vai beber ali, você vai fazer suas necessidades ali. Então, comece a pensar nisso. Pensa numa vala, né? Aquele buracão em que você tem que se proteger. Ele tá cheio de arame farpado. Cheio de arame farpado, porque você precisa proteger. E lá você não sai. Você só sai. Você não sai pra nada. Você, às vezes, não sai pra nada. Você vai passar verão naquele buraco. Você vai passar inverno naquele buraco. Vocês têm que imaginar isso. Por que eu tô pedindo pra vocês imaginarem isso, gente? Pra vocês entenderem de como era desesperadora a vida dentro de uma trincheira.
Agora, vocês imaginam não ter carne. Muitas vezes a maior parte dos alimentos vira em latas. A maior parte, muitas vezes, o seu alimento ser só bolachas. Porque bolachas duram, ó, uma guerra, saibam disso. Apocalipse, guerra, bolacha, galera. Bolacha alimenta muito tempo. Você vai fazer suas necessidades ali. Então, o lugar que você come é o mesmo lugar que você faz cocôzinho e faz xixizinho. E é o mesmo lugar que você não toma banho. É isso mesmo, você não vai tomar banho. Você só toma banho, e pô, por que você se preocupar com banho? Você tem que se preocupar com a morte. O lugar que vocês tomam banho é muitas vezes quando as tropas encontravam rios ou casas, né, que tinha, mas assim, tirando isso, tempos sem tomar banho, né? Você vai passar o inverno ali, então muitas vezes aquela roupa pesada, molhada do inverno, tipo da neve, não sei se vocês sabem, mas a neve, quando ela encosta na roupa, dependendo da roupa, ela gela, ela molha e ela gela, né? Então, é isso, eles vão passar ali e vão passar muitas vezes, como eu falei, meses ali, até eles conseguirem irem pra a frente, uma outra trincheira, porque é o seguinte, você se trincheira aqui, né? Me trincheirei aqui. Tem como coisa. Botar a cabeça pra fora é um grande perigo. Por isso tem que usar capacete o tempo todo. Botar a cabeça pra fora é morte na certa. Então, né? Você tá aqui. Aí você tá aqui. Você só com o olho vê o que tá acontecendo. No máximo, joga uma granada, né? Ou mata um, mata outro, né? Tem que... Quando um inimigo consegue entrar no campo do outro inimigo, é porque ele já destruiu tudo e consegue atacar e pegar a trincheira do próximo. Coisas dentro de trincheiras. Muitas vezes os inimigos deixavam armadilhas dentro de trincheiras deles ocupadas, né? E isso é muito legal no filme 1917, por isso que eu falei pra vocês assistirem, que vai mostrar uma dessas armadilhas que era comum. Muitas vezes você enganar, você fala, eles sumiram, eles não estão mais na trincheira, a gente pode atacar, chega lá, pum! Armadilha dentro da trincheira, né? Você vai ser soterrado, ou você vai ser destruído por minas e tudo mais. Mas o que acontecia? Aí você pensa, no começo da guerra, né? Tem trincheira? Não tem trincheira. Por isso que do movimento, a guerra no movimento, além delas se movimentar, elas iam já construindo trincheiras. Mas acontecia de também... por causa disso, que, tipo, não adianta, se a gente lutar a campo aberto com a arma que a gente tem agora, a gente vai matar e acabou. Os dois lados, ninguém vai sobreviver, ninguém vai ganhar essa guerra. Então, acontecia de muitas vezes inimigos estarem lado a lado criando trincheiras, né? Pra se dar o tempo de começar uma guerra, porque senão, gente, não faz sentido isso. Não faz sentido, tipo, começar a atirar e você não saber se você vai sobreviver ou não. Por isso, olha a fase da trincheira que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, vocês vão ver é o que eu falei pra vocês, né? As pessoas ficam dentro do buraco e só a cabecinha pra fora. Dependendo, botou a cabeça pra fora, é morte na certa. Tipo, é morte na certa. Até porque, muitas vezes, o capacete ele não aguentava o tiro. Pá, batia, podia ir, mas às vezes a bala atravessava o capacete. Então, a maior parte das pessoas morreram um tiro na cabeça. Outra coisa do perigo da trincheira, que eu quero mostrar nessa foto aqui pra vocês, ó. Essa aqui. Tá vendo que a metralhadora já tava sendo usada? Ó, aqui que eu falei, metralhadora aqui. E lembre-se, olha esse capacete. Esses caras de capacete, muitas vezes, é porque já acontecia de se jogar... Se jogar bomba de ou gás lacrimogênico ou bomba envenenada, mas principalmente gás lacrimogênico. Você cega o inimigo pra poder... Cegou o inimigo e atira, porque daí eles desesperadamente não conseguem respirar, vão subir, vão sair da trincheira pra poder respirar e aí é morte na certa, né? Pra você ver também como é que eram as trincheiras, eu falei, eram grandes valas gigantesca, em que você tem que atravessar
Ó, você fazia pontes, era uma estrutura toda muito bem fabricada. As valas não eram só buracos. Eu lembro do Eric falando na aula assim, mas trincheiras são buracos. Mais ou menos, porque trincheira é um pouco mais evoluída do que um buraco. Ela é mais, né, bem tratada do que um buraco, né? A trincheira, ela tem toda uma estrutura mesmo. Você constrói vigas para dentro da trincheira para que ela não, para que o buraco, né, ou a vala, ela não caia por causa da água, porque eles vão passar em verão, inverno ali, vai vir água, vai vir chuva, vai vir tudo. Para que ela não desabe, é necessário criar estruturas mesmo de madeira para que a trincheira sobreviva. Você vai ficar ali muito tempo, você precisa construir minimamente uma estrutura muito boa. Eu gosto muito desse quadrinho aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, e que eu quero que vocês reparem bem. Ele mostra como que eram as trincheiras dentro do campo, tá vendo? Muitas vezes, uma trincheira aqui, ela tinha conexão com outra trincheira embaixo da terra. Sim, porque passar em cima acontece o quê? Tiro na certa. Então, muitas vezes, essas trincheiras, elas eram interligadas, quando elas pertenciam a um grupo só, elas eram interligadas no chão, embaixo, aí construía-se luz, colocava luz, era tudo muito bem construído. Tão bem construído, que não é à toa que existem trincheiras da Primeira Guerra Mundial até hoje na Europa. Essas trincheiras são muito bem preservadas, porque, elas contam uma parte da história, né, europeia, ela vai contar também uma parte da vida, né, desses. Então, elas tornam patrimônio para o ser humano. Por mais que ela mostre que é uma parte ruim da história do ser humano, ela mostra a parte do ser humano, né? Tipo, olha o que o ser humano consegue construir dentro de uma guerra. Então, existe muito orgulho em torno das trincheiras, da história das pessoas que ficaram entrincheiradas. Porque, se imagina num lugar desse, se você fica, olha a situação. Deixa eu mostrar isso aqui. Olha a situação. Olha você passar meses dentro desse negócio aqui. A maior parte das pessoas, se elas não morriam de desnutrição, de frio, por mordidas de rato, sim, mordidas de rato, falarei isso daqui a pouco. Morriam, né, por morte de tiro, né, tudo mais, morriam por um acidente, alguma questão, né? Muitas vezes elas se matavam. Por que se matar? Tipo, nossa, se matar é uma grande traição, né? Você tá deserdando dentro da guerra, isso é covardia, tipo, ao extremo. Mas por que se matar? De não aguentar. A vida dentro da trincheira, do jeito que explicam, ela é tão alucinante, mas ela é tão alucinante, ela é tão desesperadora, ficar muito tempo, ficava dias sem ver o sol, que dentro daquele frio, né, aquela situação péssima, porque você ficava do lado dos corpos, você não ia jogar os corpos, você não ia enterrar os corpos. A maior parte das vezes, os corpos eram jogados de um lado, que acontecia de, tipo, as pessoas se desesperarem. Agora, dos ratos. Gente, é a primeira vez que numa guerra as pessoas começam a perceber a quantidade de ratos dentro de uma trincheira. Por causa dos mortos, ou por causa, muitas vezes, da comida que tem ali, existiam muitos ratos na Europa. E muitos ratos em campo. Quando essas trincheiras foram construídas dentro da Europa, nos campos, muitos desses ratos vinham atrás de comida, porque é inverno, tem muito inverno, principalmente no inverno, em época de chuva, o rato vai precisar se alimentar, ele via ali nas trincheiras o lugar ideal, lugar seco, né, lugar seco, da umidade do inverno ou das chuvas. Tinha comida ali, tinha água ali. Então, existia um excesso de ratos, então muitas vezes trazia doenças por causa dessas contaminações dentro desse, que chama muita atenção na Primeira Guerra, e vai chamar, na verdade, em todas as guerras que tiver trincheira. No filme, eu falei 1917, que eu quero, se vocês puderem assistir, eu não vou conseguir, acho que passa pra vocês, porque saiu esse ano, no filme, fala também, se eu não aguento mais ratos. Muitas cartas que vocês... quero que vocês leiam na apostila de vocês. Fala de cartas mostrando
né, essa vida como é dentro da vida na trincheira e do horror que é a vida dentro da trincheira, né? De que às vezes o medo da morte não é o medo da morte não é morrer de um tiro. Às vezes o medo da morte é morrer dentro de uma trincheira, de um estado, né? Tipo, deplorável que era dentro de uma trincheira. Então, falei, aqui eu vou colocar pra vocês, nesse slide, disso. A vida dentro da trincheira é extremamente precária. Tem rato, tem fome, tem doenças, tem umidade. Que vai matar mais até do que talvez a guerra por si só. O número de perdas humanas dentro da Primeira Guerra Mundial vai ser uma questão de que a humanidade nunca viu uma perda humana desse jeito. Por uma guerra, né? Só tinha visto perda humana desse jeito na peste negra, né? E que era por causa de uma doença de contaminação, mas por causa de guerra é a primeira vez que a humanidade vê isso. Então, o horror da guerra, né? O desespero que essa juventude vai passar, e muitos deles vão falar disso em cartas, mandando para a família, ou em livros, depois da Primeira Guerra Mundial, é desesperador. Vão ter guerras no mar, a guerra vai ser levada ao mar, por causa que eu falei dos submarinos e dos navios. E o que acontece? Vocês viram que até então eu não falei dos Estados Unidos, né? Então, só em 1917 vai acontecer duas coisas. Lembra-se que lá no começo que eu passei pra vocês no caderno, eu coloquei 1917. Eu falei que tem duas coisas que vão acontecer em 1917. Vai terminar a guerra. Vai terminar a guerra e eu vou dizer por quê. Porque até então, ambos os lados da guerra, a Alemanha com a Itália e a Sérvia versus a França, a Inglaterra e a Rússia, elas vão estar bem equiparadas, assim, ninguém tá ganhando, mas ninguém tá perdendo, tá aquela coisa, né, tá tipo meio a meio. Em 1917, vão acontecer dois problemas que vai mudar totalmente o rumo da história da guerra. Submarinos alemães vão destruir navios mercadantes dos Estados Unidos. Pensa, os Estados Unidos não estavam do lado de ninguém na guerra. Os Estados Unidos olhavam para um lado, olhavam para o outro. Posso vender armamento para ambos os lados. Posso ganhar dinheiro com isso. Posso produzir comida para ambos os lados. Então, vou vender para ambos. Realmente, os Estados Unidos cresceu muito, mas ganhou muito dinheiro com a guerra, fazendo isso, vendendo. Como ele não era aliado de ninguém, nem inimigo de ninguém, então ele vendia pra caramba pros outros, né? Só que acontece uma coisa, Estados Unidos tem um apreço fortíssimo pela propriedade privada. Quando os alemães atacam um navio mercadante, ou seja, um navio que levava suprimentos para a Europa, Estados Unidos levantou os olhos e falaram: vocês destruíram uma propriedade que é minha. Não era de vocês. Não pertencia ao outro lado. Eu não estava fazendo nada. Eu era amigo de todo mundo. Destruiu um produto meu, destruiu mercadoria minha, uma propriedade privada. Você me tirou a minha propriedade privada. Logo, vocês vão ver. Os Estados Unidos entra na guerra em 1917 para acabar a patifaria. Por que acabar com a patifaria? Bem, os dois lados estão guerreando já faz 3 anos. 3 anos guerreando. Os dois lados estão acabados. Ninguém mais tem tanto fôlego assim. Os Estados Unidos, que está do outro lado do Oceano Atlântico, tá acabado? Não. Tá cansado? Soldados americanos estão cansados? Também não. Tem suprimento? Tem, lógico que tem. Tava enviando suprimento para os outros lados, agora para de enviar suprimentos. A Tríplice Aliança, ou seja, a Alemanha, a Itália, cai assim. E entra para manter somente o lado da Tríplice Entente, aquela que não destruiu sua propriedade privada. Outra questão, a Rússia vai se retirar da guerra. Por que a Rússia vai ser... Nossa, elas estavam apoiando, assim, sabe que vai ganhar dinheiro. Só que em 1917, como eu coloquei para vocês lá numa setinha, o problema de 1917, vai acontecer a Revolução Russa. Então, o rei russo, o czar, né, que a gente chama de czar, ele
tem que se retirar da guerra porque o problema dele tá no território dele agora, lá em Moscou. Ele tem que resolver, falou, não dá pra eu resolver o problema de vocês, eu gosto muito de vocês, ok? Mas se eu continuar na guerra com vocês, eu vou perder o meu país. Então, bora, tropa russa, vamos voltar. Volta pra Rússia pra resolver o problema lá dentro, né? Um problema interno, uma guerra civil que tava acontecendo lá dentro. Mas tudo bem, a gente sai, mas os Estados Unidos chega, meu irmão, descansado, isso mesmo, descansado e com suprimento. Foi o fim, só precisava disso. A Tríplice Entente vai ganhar, porque vai ter dentro dela um país que tá descansado. Não só porque os Estados Unidos é bom, nem nada. Não. É simplesmente porque vai estar um país realmente descansado. Vai ser interessante que daí vai chegar uma hora para decidir essa guerra, que vão ser criadas muitas propagandas para chamar as pessoas para essa guerra e, vamos terminar logo essa guerra, né, gente? Já deu. Eu coloquei para vocês essas propagandas, porque eu acho elas geniais. Olha para vocês. Essa aqui, ó. Essa aqui lado a lado, Britânia. Side by side, né? Lado a lado. Pra vocês verem, quem que é esse carinha aqui, ó? Esse carinha aqui, se vocês nunca viram no Chapolin ou em outras partes, é o Tio Sam. O Tio Sam é uma representação dos Estados Unidos. É a representação de tudo que os Estados Unidos mostra. Tipo, é aquele cara branco, velho, que, né, tem sabedoria, mas que é esbelto, que tá preparado. Do lado dele está Britânia. A Britânia nada mais é do que a Inglaterra. Por que a Inglaterra normalmente se veste como uma soldada? Ela faz referência a isso sempre como uma soldada, porque ela tem a força. Não sei se vocês vão lembrar, mas o mapa que eu mostrei um mapa para vocês do imperialismo, em que tinha a Britânia em cima do mundo, que indicava o quê? Nada mais é do que a Inglaterra dominando o mundo, principalmente a África. Então, side by side, lado a lado, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra vão lutar lado a lado. Outra propaganda que talvez seja muito famosa, que eu adoro essa propaganda aqui. Essa propaganda, vou colocar aqui pra vocês, essa aqui, ó. I want you for US Army. Eu quero você para o exército americano. Essa propaganda é a propaganda talvez mais famosa dos Estados Unidos até hoje, para chamar, para as pessoas se cadastrarem ao exército, candidatarem ao exército. Eu quero você para o exército. Eu quero sentir o sangue. I want you. Essa propaganda, ela ficou tão